Pessoal, chegamos então à nossa terceira aula e nesse exemplo aqui eu tenho que calcular a integral que vai de 0 até 4 da função raiz de x dx. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós temos uma função f de x que é igual a raiz de x, que é essa função que está aqui dentro. E a meta é encontrar uma antiderivada dela, a antiderivada mais simples, ou seja, a antiderivada que não tem constante, que a constante é zero. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa raiz aqui e vou escrever ela como um expoente. Aí você lembra que raiz de x é equivalente a x elevado a 1 sobre 2. E agora eu tenho na função nesse tipo aqui, ó, f de x igual a x elevado a n. E para calcular a antiderivada dela, basta somar 1 no expoente e dividir por n mais 1. Então, essa manipulação aqui é fundamental. A minha antiderivada vai ficar assim, ó, só vamos lembrar lá, né? 1 sobre 2 mais 1, nada mais é do que 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, tenho que deixar com o mesmo denominador, né? E aí agora vai dar 3 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Isso quer dizer que a minha antiderivada da função x elevado a meio nada mais é do que x elevado a 3 sobre 2, ainda dividido por 3 sobre 2. Só que aqui você tem uma divisão de duas frações. Então, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, você vai obter 2x elevado a 3 sobre 2 sobre 3. Ou seja, essa fração aqui, ó, inverte. Tranquilo, pessoal? Achei a minha antiderivada. Agora eu vou lá calcular. Lembrando, teorema fundamental do cálculo. A integral de a até b da função f de x dx nada mais é do que a antiderivada no extremo superior menos a antiderivada aplicada no extremo inferior. Então vamos lá, ó. A integral de 0 até 4 da função raiz de x dx é igual à sua antiderivada 2x elevado a 3 sobre 2, ainda sobre 3, aplicada nos extremos. Quais são os extremos? De 0 até 4. 0 até 4. Isso aí é igual. Pessoal, antes de aplicar, eu vou mudar essa escrita, tá? Vai ficar assim, ó, 2 elevado. Aqui, x elevado a 3 sobre 2 nada mais é do que a raiz quadrada de x ao cubo, tá? O 2 vira o índice da raiz aqui, não precisa aparecer. Tudo isso dividido por 3, ainda aplicado de 0 até 4. Veja que eu não fiz a aplicação, eu só reescrevi de um jeito que eu acho mais simples. Agora vai lá, ó, limite superior. Então isso aí vai ficar 2 raiz de 4 elevado ao cubo dividido por 3. Então, apliquei o limite superior. Menos, agora vou aplicar o limite inferior, que é 0. 2 raiz de 0 ao cubo sobre 3. Para nossa sorte, a raiz quadrada de 0 ao cubo é 0. 0 vezes 2, 0. Dividido por 3, 0. Então, isso aqui vai dar 0, vai sumir. Isso ajuda nossos cálculos, ele fica mais reduzido. Eu só preciso calcular isso aqui. Então, eu tenho 2 vezes a raiz. Quanto que é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Tudo isso dividido por 3. Raiz de 64, 8. Então, isso aqui vai ter 2 vezes 8 sobre 3. Resposta final, 2 vezes 8, 16 terços. Beleza? Veja que foi tranquilo calcular essa integral, foi tranquilo aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Vamos nessa aula resolver mais um exemplo. Vamos lá. Pessoal, nesse próximo exemplo, então eu tenho que calcular a integral, que vai de 1 até 2,
de 3 sobre t a quarta dt. Então essa é a integral que eu tenho que calcular. Só que antes de calcular essa integral, eu vou mexer um pouco nela, tá? A gente já está em condição de trabalhar um pouquinho mais com isso. Então vou escrever aqui, ó, a integral de 1 até 2 de 3 sobre t a quarta dt é equivalente à integral de 1 até 2 de 3. O t a quarta eu vou passar ele para cima, só que vai mudar o expoente, né? Vai ficar t elevado a menos 4 dt. Perfeito? Outra coisa que eu posso fazer é tirar a constante da integral. Então eu vou tirar. Isso aí vai ficar 3 integral de 1 até 2 da função t a menos 4 dt. Veja que agora, gente, ó, vou escrever de rosa aqui, o que eu tenho como uma função f de x é isso aqui, ó. Essa é minha função, desculpa, ficou parecendo letra maiúscula, né? Essa aqui é a minha função f de x. Então, vou escrever aqui, ó. A minha f de x é igual a t a menos 4. Gente, eu estou fazendo passo a passo, lógico, você depois que pegar a prática pode fazer direto. Meta, achar a função antiderivada, ou seja, integrar. Aí nós temos aquela sequência, só somar um expoente aqui. Se eu somar um expoente, ó, t elevado a menos 4. Se eu somar uma unidade, menos 4 mais 1, dá menos 3. Tudo isso dividido por menos 3. Então essa é minha antiderivada. Eu vim aqui, ó, e somei uma unidade e dividi por menos 4 mais 1. Beleza? Foi isso que eu fiz. E aí cheguei nessa situação de t elevado a menos 3 sobre menos 3. Continuando aqui, então, isso aí vai me dar... Vou tirar o menos aqui, então vai ficar menos t elevado a menos 3 sobre 3. Perfeito? Agora que eu já achei a antiderivada, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 2. Então vamos lá, ó. Vamos fazer passo a passo aqui, tá? A integral de 1 até 2 de 3 sobre t a quarta dt nada mais é do que a integral de 1 até 2 de 3 elevado a t a menos 4 dt, que é igual, aí eu tirar o 3 da integral de 1 até 2 de t a menos 4 dt. Beleza? Agora eu vou calcular a integral, agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Isso aí é igual, aí o 3 que está multiplicando permanece, ó, 3 vezes. Vou abrir um grande parênteses. Qual é a função antiderivada de t a menos 4? É essa coisa bonita aqui, ó, né? Menos t a menos 3 sobre 3. Isso aí aplicado da onde que é? De 1 até 2. De 1 até 2. Beleza, pessoal? Então veja o seguinte, ó, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Esse de 1 até 2 vai ser aplicado nessa função que é a antiderivada. Veja que o 3 aqui não importa. Será que esse 3 aqui pode cortar esse 3 e já ganha tempo? Eu não vou cortar, vamos deixar aí para ver o que acontece, tá? Então vai ficar aqui, ó, o 3 vezes, abre um parênteses grande, aí agora aplica. Limite superior no lugar do t. Então vai ficar menos 2 elevado a menos 3 dividido por 3 menos... Peraí, ficou feio. Menos, aí agora o limite inferior, aí abre parênteses de novo, menos 1 elevado a menos 3 dividido por 3. Fecha isso aí. Veja que o 3 está multiplicando tudo isso aí, ó. Então, eu vou colocar aqui um colchete aqui para ficar mais bonitinho isso. Pessoal, dá uma olhada no seguinte, ó.
Quando eu desenvolver isso aqui, eu vou passar o 3 aqui na distributiva. Aí eu vou ter 3 multiplicando e tem 3 dividindo. A mesma coisa aqui quando eu desenvolver isso. Então eu vou ter 3 multiplicando e 3 dividindo. Ou seja, eu poderia ter cancelado aqui. Então você pode cancelar sem medo. Então vamos lá, eu vou cancelar esse 3 com esse e com esse. Olha o que sobrou. Menos 2 elevado a menos 3. Eu vou ter que passar isso para baixo. Então isso aí vai ficar menos 1, 2 elevado a 3 dá 8. Menos da fórmula. Aí aqui, ó, menos dentro do parênteses. 1 elevado a menos 3. Vou ter que passar para o denominador, mas não vai interferir em nada. Vai continuar sendo 1. Com isso, então, eu tenho aqui menos 1/8, menos vezes menos, mais 1. Certo? Transformando no mesmo denominador, em fração equivalente, então eu tenho menos 1 sobre 8, mais 8 sobre 8. Resposta final dessa integral, 8 mais 8 somado com menos 1, 7/8. Tranquilo? Então veja que ela foi um pouquinho mais bonita, mas ainda assim tranquilo de fazer. Perfeito, pessoal? Pessoal, se essas aulas estiver te ajudando, você estiver gostando, achar que isso aqui pode ajudar algum amigo seu, então compartilha, deixa um joinha para ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso vai me ajudar o canal a crescer e pode te ajudar também aí bem na prova, tá? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!